Graça e paz, meu amigo, graça e paz, minha amiga, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Como você está? Você está bem? Como você tem passado seus dias? Como tem sido tudo aí? Eu quero te dizer, talvez você vai dizer assim, Pastor Bruno, as coisas não estão muito bem para mim não. Eu quero te dizer para você não perder as esperanças. Quero falar para você ter fé no seu coração. Quero te dizer que nós estamos juntos. Nós estamos aqui, cola comigo, me acompanha, vem comigo, que nós estamos nessa jornada diária de oração todos os dias, pelejando pela nossa fé, batalhando pela nossa caminhada e coisas extraordinárias, coisas incríveis, coisas tremendas, coisas grandiosas, coisas estrondosas, Deus está fazendo e Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Você que talvez ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o pastor Bruno Weiser, sou ministro da palavra, sou ministro de oração, sou pastor na igreja Missão Pérola, aqui no estado do Espírito Santo, Vila Velha. E esse canal é um canal dedicado, focado, centrado na palavra de Deus, focado em orar a palavra. E nós estamos começando mais um vídeo aqui da oração da manhã. Sim, oração da manhã. 5:30 da manhã está sendo postado. Estamos aqui acordados. Você está vendo aqui meu olho aqui, nós estamos acordados. Estamos aqui de madrugada orando, ok? Trabalhando para o Senhor, trabalhando para o reino, para cuidar das nossas vidas. Antes de nós darmos prosseguimento da oração de hoje, que vai ser em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso que Jesus fez, tá? Essa oração não é uma oração de uma igreja, não é uma oração de uma denominação religiosa. Essa oração é a oração de Jesus, uma oração modelo que Jesus ensinou. Não é oração mecânica, é uma oração principiológica, é uma oração em tópicos, pontos que o Senhor Jesus deixou como um modelo para nós. Mas antes de nós fazermos essa oração, eu quero te pedir a sua ajuda. Você já sabe o que eu vou te pedir, né? Sim, vou te pedir para você se inscrever aqui no canal. E por que eu tenho que te falar? Porque eu tenho que conscientizar você da importância. Porque se você não se inscrever, não der o seu like, não deixar seu comentário e não compartilhar, o YouTube não mostrará esse vídeo e o canal para outras pessoas. Consequentemente, o canal não irá crescer, ele irá minguar, ele irá morrer o canal. Então eu preciso que você, minha amiga, minha irmã, minha amada, minha querida, meu amigo, meu irmão, meu amado, meu querido, eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Tem um botãozinho aqui, um logo que vai aparecer aqui, vermelhinho, está escrito assim, se inscreva. Clica agora nesse botãozinho, ele já vai te levar para uma página que é do canal Pastor Bruno Weiser. Lá você vai apenas clicar no botão inscrever. É gratuito, você não vai pagar nada, não vai te prejudicar em nada, não vai te incomodar em nada. Você vai ser inscrito aqui no canal, ok? Então se inscreva, ative as notificações que é o sininho, já deixa aqui o seu like, senão você vai assistir o vídeo, você vai esquecer. Deixa seu comentário, o que você está achando, deixa seu testemunho, seu bom dia, seu boa noite, seu boa tarde, seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo porque a melhor indicação é do boca a boca. E tem algo que eu também quero começar a te pedir a partir de agora. O que é? Fica comigo até o final, ok? Eu quero que você fique comigo até o final. Fica com seu fone, bota o seu fone. Então você, minha amiga, que tá arrumando casa, tá fazendo comida, tá cuidando das crianças, tá fazendo seu devocional, deixa o vídeo aqui tocando, você vai ouvir a minha voz, a voz do seu pastor Bruno Weiser. Já tô um pouco para frente, né, dizendo que sou seu pastor. Se você não tem pastor, eu tô aqui como ministro do Senhor. Eu não vou te conhecer fisicamente, mas você já vai me conhecer. Aqui porque aqui nós vamos conviver bastante tempo, todos os dias, numa jornada diária de intimidade com Deus, de busca com Deus, de experiências com o Senhor. Então, deixa o vídeo tocando aqui, vai fazendo as suas coisas, vai ouvindo, mas eu quero te pedir, por favor, não pula esse vídeo, não para o vídeo, fica até o final, amém?
O tempo que você está aqui, você não está desperdiçando esse tempo. O tempo que você está aqui não está sendo jogado fora. Nós vamos ler a palavra, ministrar a palavra e nós vamos orar a palavra. Amém? Fica comigo até o final, por favor, não saia do vídeo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, do versículo 5 ao 14. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 14. Tô com essa aparência aqui que agora é de madrugada, tá? E nós estamos acordando sempre de madrugada em oração. E até pela minha voz, você tá vendo aqui pelo semblante e a voz, que estamos de madrugada aqui, fazendo a live aqui de oração, tá bom? Vamos lá. Mateus 6, versículo 5, diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, o Senhor Jesus aqui, os discípulos, nós vamos ver em uma outra passagem que os discípulos eles pedem a Jesus que eles queriam aprender a orar. Eles queriam saber como orar, porque como eles estavam agora convivendo com Jesus, como eles estavam tá aqui em Lucas 11, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, não nos deixe cair em tentação. É a mesma passagem. Então, esse ensino aqui, essa parte aqui, é uma parte em que os discípulos de Jesus estão pedindo assim: Senhor, ensina-nos a orar, porque João ensinou os discípulos dele a orar. Então, como eles estavam caminhando com Jesus, eles viam as operações, as maravilhas, as curas, os milagres, as libertações. E deixa eu te falar algo aqui, minha amiga, meu amigo. O ambiente em que o poder de Deus vai se manifestar só pode ser o ambiente em que existe oração. Entendeu? Deixa eu te repetir. O ambiente propício para que o poder sobrenatural de Deus se manifeste, que é o poder do Espírito Santo, ele somente irá se manifestar num ambiente
em que existe oração. Não é só necessidade, porque também o poder de Deus ele vai se manifestar onde existe uma necessidade. Não é só também necessidade, o poder de Deus ele também para ele se manifestar tem que ser um ambiente em que há fome e sede da presença. Porque num lugar onde que as pessoas não têm fome e sede da presença de Deus, Deus não vai se manifestar ali. Então nós precisamos ter fome e sede da presença de Deus, precisamos reconhecer a nossa necessidade para que Ele venha, porque Deus não é um Deus de desperdício de nada, Ele não desperdiça a glória dEle. Mas o ponto mais importante tem que ser um ambiente de oração. Então, como os discípulos estavam vendo isso, eles aprenderam o seguinte: ora, isso aqui que eu estou te dando é uma chave. Você consegue compreender isso? Isso aqui, eu, Pastor Bruno, estou te dando uma chave poderosíssima, importantíssima, que vai mudar a sua vida. É por isso que existe esse canal, para que a sua vida seja transformada. E sabe como que a sua vida começa a ser transformada? Primeiro, por que eu não começo aqui o vídeo simplesmente e vamos orando adoidado? Por que não pode ser isso? Porque primeiro nós temos que trabalhar aqui, ó, na mente. A primeira transformação, minha amiga, tem que ser na sua mente. Minha irmã, a primeira transformação que Deus tem que fazer, que o Espírito Santo tem que operar, é na sua mente. Meu amigo, meu irmão, a primeira transformação que Deus tem que operar é na sua mente. A primeira transformação que Deus tem que fazer na minha vida, Pastor Bruno Weiser, é aqui, ó, na minha mente. Ele tem que mudar a minha ideologia, ele tem que mudar as lentes dos meus olhos, ou seja, a forma como eu vejo o mundo à minha volta. Ele tem que mudar a minha forma de enxergar, a minha forma de interpretar, a minha forma de concluir, a minha forma de perceber todas as coisas. Então a primeira coisa tem que mudar a mentalidade. Por isso que eles fazem uma pergunta, Senhor, eles fazem um pedido, na verdade, nos ensina a orar. Mas na verdade, sabe o que eles queriam? Gente, a verdade, eu vou te falar agora no aspecto carnal. No aspecto carnal, ninguém quer orar. A minha carne não quer orar. A sua carne não quer orar. O que a nossa carne quer? A nossa carne ela quer bênçãos. Ela quer bênçãos. Ela quer bênção para essa vida. Ela quer as coisas dessa vida. Então, por isso que, na verdade, eles foram pedir algo, só que eles sabiam que, na verdade, é o seguinte, para que eu alcance isso, na verdade, eu tenho que passar por algo primeiro. É como se fosse um pedágio, é como se fosse uma ponte. Eu preciso passar pela oração. Porque a oração, ela pega o meu braço, a minha carne, e ela distensiona. Ou dito de outra forma, talvez eu estou falando difícil aqui, complicado aqui. Eu não posso me mover pela força do meu braço. Eu tenho que me mover pela força do Senhor. E a força do Senhor, ela paira sobre nós, ela vem sobre nós através da oração. Deus não faz nada a não ser responder orações. Deus não faz nada a não ser pela oração. Deus não faz nada através da oração. Na verdade, Deus ele reage. Nós tomamos uma ação de orar e Deus reage a essa nossa ação de orar. Então é por isso que é importante, Senhor, nos ensina por quê. Por que eles estão perguntando e pedindo, na verdade, para que Jesus os ensinasse? Porque não é apenas eu começar, a gente fala assim, olha, orar é falar com Deus, sim e não. É falar com Deus sim, mas por que também não é não? Porque não é simplesmente falar qualquer palavras. Nós temos que orar o nome de Jesus, usar o nome de Jesus, que é Ele que dá acesso ao Pai. E várias outras coisas. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ou seja, o objetivo não é nós nos aparecermos, porque o Senhor Jesus estava dizendo assim, olha, vocês precisam ir para um lugar secreto, porque, minha amiga, meu amigo, o lugar que Jesus mais investia tempo, não use esse verbo gastar, você não está tendo perda. Uso o verbo investir. Amém? Investir
tempo de oração, não é gastar tempo. Você não está gastando esse tempo, você está investindo. O tempo que você está aqui nesse vídeo, o tempo que você está aqui nesse canal, ao invés de ver entretenimento, claro que vai ter o momento do entretenimento, eu também gosto. Preciso também, todos nós, o seu momento de ver o seu filme, tá tudo certo, ok? Mas você precisa investir, porque todo investimento você vai ter uma colheita, você vai ter um resultado, você vai ter um lucro, você vai ter o resultado esperado, você vai ter uma semeadura. Você semeia, você tem a semeadura e tem a colheita. Então nós não podemos ser hipócritas, ou seja, o tempo que Jesus mais investia em oração era no secreto, ou seja, ninguém o estava enxergando, ninguém estava vendo, porque ele estava em lugares desérticos, ele estava no monte, ele estava em lugares secretos. Por isso que ele está falando assim, entra no seu quarto e ele vai te dar recompensa, porque o Pai vem em secreto. E fala também para não usar de vãs repetições. Então por isso que você vê que nós pavimentarmos a nossa oração com palavra é até muito mais importante do que simplesmente começar a orar e ficar repetindo toda hora a mesma coisa, porque a nossa oração tem que ser uma oração estratégica, tem que ser uma oração aceitável ao Pai, tem que ser uma oração bíblica, tem que ser uma oração agradável a Ele. Aí agora vamos para a oração modelo, que é a mais completa, que diz assim: porque tem um princípio aqui que o nosso Pai, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Então, primeira coisa, nós reconhecemos que nós temos um Pai. Você está entendendo? E gente, eu quero dizer algo para vocês. O fato de nós sermos cristãos, de sermos mini-cristos, discípulos de Jesus, é o que nos diferencia de religiões. Porque as outras religiões, as falsas religiões, porque pode ser forte e pesado que eu vou falar aqui, mas não é pesado, você sabe disso. Só existe um caminho, certo? E quem falou isso? Sim, foi ele, Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Se não for por intermédio de mim, se não passar por mim como caminho, você não vai chegar ao Pai. É obrigatório esse pedágio, é um pedágio gratuito, porque é graça, você não vai pagar nada, mas você tem que passar pelo Filho, você tem que passar pela pessoa de Jesus, tá certo? Então o que eu quero te dizer, tudo que nos diferencia das outras religiões é porque nas outras é uma entidade superior espiritual que a pessoa está buscando uma bênção. Aqui no nosso caso, ele está dizendo que, você sabe qual é a primeira palavra da oração? É Pai. Não é Deus, não. A primeira palavra da oração é Pai. Você tem um Pai. Ele está no céu. O nome dele é santo. O nome dele não pode ser misturado com as coisas dessa vida. Venha o teu reino. O que é o reino? Reino é um estilo de vida, é uma cultura, é um modo de pensar, é um modo de viver em que você não vive mais uma democracia. Não é o judiciário que vai mandar, não é o legislativo, não é o executivo. Nós iremos obedecer e respeitar dentro da palavra essas autoridades, naquilo que elas não conflitarem com a palavra, porque a nossa maior constituição é a Bíblia Sagrada. O nosso maior código civil é a Bíblia Sagrada, o nosso maior código penal é a Bíblia Sagrada, o nosso código tributário maior é a Bíblia Sagrada. Toda a nossa regra de conduta e fé é a Bíblia Sagrada. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que concretizar a vontade de Deus que é executada lá no céu, aqui na terra, e vai ser cumprida. A vontade do Senhor não será impedida, ninguém vai impedir. Aí sim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, nessa oração da manhã, Deus, Ele vai dar o nosso pão. Eu quero te dizer que nada vai faltar. Não vai faltar nada na sua mesa. E se está faltando, Deus vai te suprir
suprir, Deus vai te surpreender e vai mandar a provisão. Em nome de Jesus, eu declaro e eu decreto. Deus está mandando a provisão para a sua vida agora, nesse exato momento. Deus está enviando anjos, Deus vai enviar pessoas, Deus vai usar, Deus não vai permitir você passar por necessidades. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixa cair em tentação. Porque ele está dizendo assim, que tentação, meu amado, minha amada, todos nós iremos passar. O ponto aqui é, nós não podemos cair nela. Nós temos que sair dela ilesos. Seremos tentados? Sim. Seremos provados? Sim. Mas nós não podemos cair nessas provas, nós não podemos cair nessas tentações. Tá? E para finalizar, liberação de perdão. Por quê? Se eu não perdoar, não há como eu ser perdoado. Então o perdão, eu quero finalizar com essa fala aqui. O único ser que tem a prerrogativa de não perdoar é a pessoa do Espírito Santo. Você já parou para analisar isso? Eu já preguei muitas vezes isso na igreja. Deus Pai, ele não reservou para ele o direito de não perdoar. Então Deus Pai perdoa até blasfêmia. A pessoa do Senhor Jesus também não reservou para si nenhum pecado a qual ele não queira ou não possa perdoar. Agora a pessoa do Espírito Santo é diferente. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, o que é blasfemar? É falar mal, é denegrir, é caluniar com palavras, é ferir com palavras. Então blasfêmia você já entendeu? E é contra alguém, contra a pessoa do Espírito Santo. A pessoa, já viu aquela pessoa que começa a falar que o Espírito Santo não existe? Começa a denegrir o Espírito Santo, começa a falar mal do Espírito Santo, começa a atacar os dons espirituais, começa a atacar o poder sobrenatural, porque o poder sobrenatural é a ação da terceira pessoa da Trindade do Espírito Santo, e vai ferindo a pessoa do Espírito Santo. Somente esse pecado que não tem perdão. O que eu quero te dizer? Eu não sou o Espírito Santo, você que está me ouvindo não é, então você tem que perdoar, você não pode reter perdão. Você precisa liberar perdão para você ser também liberto de todo o cativeiro emocional. Então, o Senhor, Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, e Ele está liberando o pão nosso de cada dia. Nós não precisamos nos preocupar, porque Ele que ordenou assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que ireis beber, comer, vestir, basta cada dia o seu mal. Porque o Pai, o vosso Pai que está nos céus, Ele sabe tudo que vocês precisam. Amém? Vamos fazer a nossa oração agora? Nessa madrugada nós estamos aqui, estamos lutando aqui contra o sono, estamos aqui acordados, né? Várias madrugadas orando, e glória a Deus por isso. Deus está operando. Amém? Levanta suas mãos comigo e vamos fazer essa oração. Dentro desta palavra foi liberada, Deus, a provisão de Deus para esse dia. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nessa hora, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor Deus tem operado, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem realizado, falado, Senhor, feito em nossas vidas. Sim, ó Deus, nós te agradecemos, sim, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te pedimos nessa hora que o pão que nós precisamos, é um direito que o Senhor nos deu, ter pão, é o direito ao pão, é uma dádiva da tua parte, é uma bênção da parte do Senhor para nós, sobre nós, em nós. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus e amado Pai, que o Senhor venha prover agora as nossas necessidades, que o Senhor venha abastecer a nossa despensa, que o nosso alimento venha durar e durar, que o Senhor venha abençoar as nossas finanças. E esse dia que vai começar, esse dia que está começando agora, Senhor, já nessa manhã, nós estamos, meu Pai, quase batendo 6 horas da manhã, a alva vai subir, a alvorada, o sol vai nascer, Senhor, e a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e é a causa de não sermos destruídos, é a causa de não sermos consumidos. Nós te pedimos que o Senhor venha nos dar saúde física, saúde espiritual, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar livramento, que o Senhor venha enviar agora os teus anjos,
Meu Pai, quem está saindo agora de casa para ir trabalhar, está ouvindo essa oração, visita, meu Deus, dentro do terminal, dentro do metrô, meu Pai, no ônibus, no Uber, meu Pai, dentro da casa, Senhor, onde tiver um filho teu, uma filha tua, nesta hora, Senhor, participando dessa oração, cubra nesta hora, Senhor, com o teu sangue, Senhor, faça invisível, envie os teus anjos, Santo e amado e amigo Espírito Santo, visita-nos nesse dia, por favor. Esse novo dia que está começando, amado Espírito Santo, nos visita, nos fortaleça. Pedimos livramento de morte, livramento da violência, livramento de todo mal. Não nos deixa cair em tentação. Livra-nos desse mal. Colocamos a nossa vida, nossos bens, a nossa casa, nossos filhos, a nossa família, tudo que nós temos em Ti, Senhor, porque não somos como os hipócritas. O nosso Pai sabe de tudo que precisamos. Colocamos assim a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, minha irmã, minha amada, minha querida, muito obrigado por você ficar comigo até aqui nesse horário dessa madrugada. Muito obrigado. Meu amigo, meu irmão, meu amado, meu querido, que Deus te abençoe também. Obrigado por você ficar comigo até aqui nesta oração. Eu quero te desejar um excelente dia que está começando agora. Uma manhã repleta de bênçãos, de conquistas. Que Deus possa te livrar, que Deus possa te guardar. Em nome de Jesus, eu declaro para você um dia de conquistas. Eu declaro na sua vida, profetizo um dia de vitória, de sucesso, de prosperidade, livramento da violência, livramento de todo espírito de morte, de todo assalto. Que Deus possa te guardar e seus sonhos sejam realizados. Te vejo no próximo vídeo nesse canal. Se inscreva, dá o seu joinha, o seu like, dá seus comentários, o seu testemunho, o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Graça e paz. Tchau, tchau.